Outra pessoa que eu anotei para lembrar foi o rei Davi. Davi, ele foi ungido rei quando tinha cerca de 17 anos de idade. 17 anos. Era um jovem e esse profeta Samuel, de quem nós falamos agora, é ordenado por Deus para ir ungir um rei Israel para substituir o rei Saul. E ele vai à casa de Jessé. Chega na casa de Jessé, passaram-se todos os filhos de Jessé, mas nenhum deles era o que Deus havia escolhido para ser consagrado rei de Israel. E faltava um. Então Jessé chega Samuel chega para Jessé e diz: acabaram os teus filhos? Não há mais teus filhos? E ele diz: mas há um só, mas ainda é muito jovem. Ainda é o mais moço, é o filho mais moço. É jovem, está lá no pasto a pastorear as ovelhas. Então eu nem o chamei aqui para a reunião ministerial, porque ele é muito novo. Ele só tem 17 anos. Então Deus fala ao coração de Samuel, diz: manda chamá-lo, porque enquanto ele não estiver aqui, nós não vamos comer e não vamos beber e não vamos realizar a nossa cerimônia aqui, porque está faltando um. E quando ele entrou, diz a Bíblia que ele era um jovenzinho ruivo. Ele entra na sala, cheirando a ovelhas, estava lá vindo do pasto, e os irmãos sabem como é que são os pastores, como é que eles andam, não é de fato e gravata, mas quando ele entra, o Senhor diz: aí está o próximo rei de Israel, a quem eu escolhi. E o Davi foi ungido rei. Passaram-se os tempos. Ele foi ungido rei. Agora precisava do trono. Passaram mais alguns anos. Diz a Bíblia que 13 anos depois, está aí no capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, aliás, capítulo 5, 2 Samuel 5, versículo 4 e 5, diz que 13 anos depois, Davi, com 30 anos de idade, assume o reinado de Israel. Reinou 40 anos sobre Israel, mas ele foi ungido quando tinha 17 anos. Passaram-se os tempos, ele foi para o treinamento, entrou na escola de Deus, foi treinado, foi preparado, e quando chegou o dia, Deus o entregou o trono de Israel. 40 anos ele reinou sobre Israel, mas era um jovem, sabe, um jovem compromissado com Deus. Ele não era um jovem qualquer, era um jovem especial. Nós queremos, às vezes, as bênçãos que os jovens especiais e que os crentes espirituais recebem, mas nós não queremos ser especiais, nós precisamos ser especiais. Nós precisamos ter os compromissos que aqueles que são especiais têm. E nós fomos chamados para ser especiais. Nós fomos chamados para a viver um nível elevado, um nível maior, um alto nível. Nós não fomos chamados para não ser especiais, fomos chamados para ser especiais. E Davi era um jovem especial, compromissado com Deus. Um dia o pai disse assim: vai lá ver os teus irmãos, porque eles estão lá na guerra, os dois mais velhos foram para a guerra, e ele não podia ir para a guerra porque ele não tinha idade ainda. Precisava ter uma certa idade para se alistar no exército. E ele foi lá levar queijo e pão para os seus irmãos e saber notícia. Ainda levou prenda para o rei. Quando ele chega lá, está lá o gigante Golias afrontando o povo de Deus. E ele, quando chegou e viu aquilo, ficou indignado. Porque era um jovem compromissado com Deus, pensou logo: isso é um abuso que esse homem está fazendo com o povo de Deus. E Deus não vai permitir uma coisa dessa. E estava lá o soldado de Israel, o rei e o seu exército, tudo com medo. Os irmãos, todo mundo com medo. Estava todo mundo sendo afrontado por aquele gigante Golias. Ele chegou na presença do rei e diz: olha, eu vou lá lutar com este incircunciso. Você não pode. Eu posso sim, porque o Senhor é poderoso para me dar graça e lá. Eu já matei um leão à mão, já matei um urso à mão, e esse incircunciso Deus vai me entregar também na mão. E o rei diz: esse jovem está mesmo compromissado com Deus, tem mesmo a vontade e não pode evitá-lo. Diz: então, peraí, deixa eu colocar a minha armadura, a armadura de guerra, a armadura do rei, você vai vestir, vai pegar a minha espada. Diz que ele colocou aquela roupa, não conseguia nem andar, porque ele não tinha condições de andar de tanto peso que tinha. E ele diz: olha, eu não sei nada disso, arrancou aquilo, eu tenho uma arma maior. Eu vou na graça do Senhor e vou com quem eu tenho. Passou a mão na sua funda, nas pedras, e matou o gigante Golias, porque ele era um jovem compromissado com Deus e o Espírito do Senhor agia na sua vida. Ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem especial, compromissado com Deus. E nós precisamos ter compromisso com Deus. Deus trabalhou na vida daquele jovem quando ele completou 30 anos, depois de ter passado por tantas lutas já, venceu tantas vitórias, tantas batalhas, Deus diz: agora vou lhe dar o trono de Israel. E nunca mais você ficará sem o herdeiro no seu trono, fazendo a promessa de Jesus Cristo, o herdeiro do trono eterno.
Então, esse jovem foi um jovem também muito valente. Depois disso, nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus, como homem, ele teve sempre compromisso com o seu Pai, Deus. Jesus nunca falhou. Quando ele tinha 12 anos de idade, eles foram a uma festa em Jerusalém, e Jesus se meteu lá no meio dos doutores em Jerusalém, os doutores da lei, das Escrituras, e estava lá discutindo com eles a respeito do reino de Deus. Quando seus pais voltaram para buscá-lo e o repreendeu, ele disse assim: vocês não sabiam que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai? Foi para isso que eu vim. Eu tenho compromisso com meu pai. Eu tenho que tratar das coisas do meu pai. E ele cresceu. Quando ele chegou na altura do ministério dele, quando ele tinha 30 anos de idade, ele diz: hoje eu vou assumir o meu compromisso, porque eu tenho um plano que Deus me mandou, o meu pai, e eu estou aqui, eu sei para que eu vim, eu tenho uma missão. 30 anos de idade, reuniu os seus discípulos e diz: agora vocês vão fazer uma obra que ninguém pode fazer. Eu vou cumprir a minha e vou transferir para vocês uma responsabilidade que é de ir e pregar o evangelho a toda criatura, é ir até os confins da terra. E treinou e chamou os seus amigos. Certamente um jovem mais novo do que ele, com 20 anos, 25 anos, 30 anos, 30 e poucos anos, jovens, eram os seus apóstolos. Era aquela classe de pessoas que ele estava trabalhando com ela. E ele começou a dar instrução. Eles eram amigos, ele chamava-os de tu. Chamavam-os de tu, eram íntimos. O João e Tiago eram jovens daqueles ainda que precisavam ser amassados, porque um dia eles foram para Samaria, e quando chegou em Samaria, o Senhor Jesus diz: vai lá você, João, vai lá você, fulano, cigano, vai lá e pede os samaritanos para nós dormirmos aí na cidade, na aldeia deles hoje. E eles foram lá, e voltaram de lá dizendo: ó, eles não querem nem que nós pisemos ali, nem na beirada do portão, não podemos entrar lá. Aí Tiago e João, aqueles jovens valentes, dizem assim: Senhor, quer que nós façamos como Elias? Oramos a Deus e Deus mandar fogo e consumir samaritano logo? E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar os pecadores, não é para destruí-los. E vamos embora, eles não querem que a gente entre lá, vamos embora, outro dia a gente volta. Então, aqueles jovens eram valentes, mas precisavam de ter mais compromisso com Deus e aprender de Deus. Pedro era aquele que sempre estava falando, levantava na frente, quando Jesus falava assim: eu vou fazer isso, vamos fazer isso, e ele diz: olha, Senhor, nós vamos fazer e vamos contigo, e eu estou disposto a morrer e tudo. E Jesus diz: você está disposto a morrer por mim, Pedro? Essa noite mesmo, ainda antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele diz: não, eu estou disposto a dar até minha própria vida. Depois negou. Mais tarde, ficaram tudo murchinhos, porque compreenderam que precisava ainda crescer um pouquinho mais, veio o revestimento de poder sobre a vida deles, e eles transformaram aqueles homens valentes e correram por todo o mundo. Diz a palavra de Deus que Saulo era um jovem, e quando mataram Estevão, diz que Saulo estava lá dando o consentimento dele, e colocaram as vestes de Estevão nos pés de Saulo, a guardar as vestes dos que apedrejaram Estevão, foi depositada nos pés de um jovem chamado Saulo. Estava ele lá, mas Jesus também pegou Saulo pelos braços, sacudiu Saulo e colocou Saulo para ser um grande anunciador da sua palavra. Jovens, valentes, compromissados. E diz a Bíblia que Saulo perseguia a igreja porque era um temente a Deus, era zeloso. Ele mesmo mais tarde diz: eu persegui a igreja de Deus na minha ignorância, porque eu achava que contra a igreja eu tinha que lutar, mas Deus me revelou e me chamou a atenção e me mostrou o quanto eu deveria sofrer por causa da igreja. Era um zelo que ele tinha por Deus, era compromissado com Deus, e nós precisamos ter compromisso com Deus. Muitas coisas mudariam na nossa vida se nós tivéssemos mais e mais compromisso com Deus. Eu tenho compromisso, eu vou à igreja de vez em quando. Você não pode vir à igreja de vez em quando. Você tem que estar sempre na presença de Deus, sempre na igreja. Você tem que deixar, até comer menos, para dar tempo de você ir para a igreja. Porque há pessoas que não vão: eu não vou para a igreja porque não deu tempo de eu jantar. Eu não vou para a igreja porque não deu tempo de almoçar. Eu não vou para a escola dominical porque não dá tempo de eu tomar o pequeno almoço. Deixa esse negócio de pequeno almoço para lá. Não faz mal, faz bem. Às vezes nós ficamos um dia sem comer, porque quem não jejua passa fome. Mas se nós jejuarmos, faz bem para o nosso espírito e não nos prejudica a saúde. E nós precisamos de ter compromissos com Deus. Estes homens tinham compromisso com Deus. Diz que outro jovem, já vou terminar, diz que outro jovem que era compromissado com Deus foi Timóteo. Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo,
ele toma esse jovem e diz: você, Timóteo, é um jovem, ninguém despreze a tua mocidade, você torna o exemplo da igreja. Sabe o que é isso? Sabe o que isso me ensina? É que não tem idade para as pessoas serem fiéis a Deus e ser exemplo para que glorifique a Deus. O que Deus precisa é de pessoas compromissadas com Ele. E diz a Bíblia que Timóteo era um jovem compromissado. Era um pouco tímido até. Era um pouco tímido, mas era compromissado com Deus. E Deus levantou Paulo, e Paulo investiu no ministério de Timóteo, e ele era um jovem que Deus o usou poderosamente. Era o substituto de Paulo. Quando Paulo foi preso, Paulo deixou Timóteo resolver as coisas. Ele resolvia as coisas. Teve uma situação que ele não conseguiu fazer, porque estava assim um pouco inibido. Deus levantou outro homem chamado Tito, que era também um jovem, e Paulo diz assim: vai lá você, Tito. E outra coisa, ninguém despreze a tua mocidade. Você torna o exemplo, o modelo dos seus irmãos. Olha, seja irrepreensível, seja pessoas que tenham boa palavra, cuidadoso da doutrina, invista na palavra de Deus e deixe as pessoas falarem mal de você, não porque você é jovem, mas porque você é consagrado a mim, você é compromissado comigo. Há muita gente que não pode ver crente consagrado a Deus, que começa a criticar os crentes. Mas essa voz não é de Deus, é a voz do inimigo. O que Deus quer é que eu e você nos consagramos cada vez mais a Deus. Deus deseja que nós tenhamos cada vez mais comunhão com Ele. E eu, para terminar, quero vos fazer um apelo nesse dia. E eu agora não olho só para os jovens. Embora esteja falando mais para os jovens, eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para todos nós jovens. A minha pergunta, que eu transmito para que você possa ouvi-la e responder para si mesmo. Em alguma parte, em alguma área da sua vida, em alguma situação que você esteja a viver, alguma circunstância tem impedido você de estar mais compromissado com Deus, de ter mais compromisso com o Senhor? Eu vou convidar a igreja para fazer o favor de ficar de pé. E eu gostava, antes de nós terminarmos esse culto, eu gostava de orar por você. Mas eu queria orar por você que deseja no seu coração e que sente no seu coração um desafio. Desafio este de se comprometer mais com o Senhor. Você tem, e ninguém é melhor do que você para saber o quanto você precisa se comprometer com o Senhor. Eu sei de mim, e você sabe de si. Eu sei o que toca a mim, e certamente você sabe o que toca a si. O que eu quero é que neste momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, quando somos exortados pela palavra de Deus a sermos especiais, no sentido de compromisso com Deus, eu queria convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu quero ter mais compromisso com o Senhor. Eis-me aqui, faça em mim o que o Senhor quiser.